Hoje a gente vai falar sobre ativismo online. A internet pode ser usada para derrubar governos, mas também existem outras demandas desses ativistas. Por exemplo, a volta de um chocolate, o Kit Kat da Nestlé. Houve um movimento na internet e os manifestantes conseguiram fazer que a fabricante vendesse o chocolate novamente. Existem outras coisas curiosas. Por exemplo, a marcha da Lambada, em Curitiba. Um movimento organizado pelo Facebook para pedir a volta daquela dança tão sensual. Quem é que participa conosco dessa conversa hoje aqui? O Eduardo Gui de Manuel, nosso consultor em tecnologia. Bom dia, Gui. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes. Também o Antônio Borba, diretor executivo da Magic Web Design. Bem-vindo, Antônio. Bom dia. Obrigado, Álvaro. Bom dia. E hoje a gente recebe o Marcos Juliano Offenbock e o Henrique Hessel. O Marcos é economista, o Henrique é advogado e o que os une é o site Voto Livre. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes. A gente vai começar contando uma experiência que a gente já relatou aqui antes, que é do Meu Carro Falha. A consumidora Daniele Andrade Argenton. Ela comprou um carro da Renault. O carro não funcionou, ela ficou 4 anos com esse carro na garagem. E nada do carro funcionar. O que ela fez? Foi para a internet reclamar. Colocou vídeo no YouTube, fez um site para falar mal do carro. O que a Renault fez depois? Tentou processá-la no primeiro momento, não deu muito certo. Recentemente eles entraram num acordo e agora a Daniele não pode aparecer mais em nenhum meio de comunicação falando em Renault, não pode. Só que o dano já está provocado para a Renault, porque os vídeos que a Daniele gravou falando mal do Renault dela nunca mais vão sair da rede. Ela tirou os dela, só que o pessoal foi lá e colocou de novo. Quase 4 anos que eu comprei esse carro aqui. É um Megane da Renault. Olha onde ele está. Embaixo dessa lona, todo empoeirado, parado há quase 4 anos. O que acontece? Logo nos primeiros dias da compra, esse carro não funcionou. Começou a apresentar falhas. Por várias vezes eu levei na assistência da Renault. E eles me devolviam o carro falhando. Eu devolvia o carro para eles. Isso durou quase 6 meses. A última vez que eles me devolveram, o carro não funcionou. Eu tive que entrar com a ação na justiça contra a Renault. Aí o juiz mandou fazer uma perícia. E o perito constatou aquilo que eu venho dizendo há 4 anos. O carro não funciona. O carro não tem condições de uso. Ele não oferece segurança. Nesse período que a perícia foi feita, o carro ainda estava em garantia. Aquela garantia de 2 anos que a Renault dá, que não serviu para nada. O carro não foi trocado pela Renault, mesmo eles tendo a informação de que o carro não funciona. E também não resolvem o meu problema. O carro fica aqui. Está aqui, há 4 anos parado. O que acontece? Eu comprei esse carro, fiz um financiamento para poder pagar ele. 24 meses, eu quitei o financiamento e ele continua aqui parado, sem funcionar. A garantia que a Renault dá na venda de 2 anos não me serviu para nada. Eles não trocaram o carro e eles não resolveram o meu problema, não devolvem meu dinheiro. Simplesmente eu tenho ação judicial, estou discutindo lá com eles e eles ficam empurrando o processo, recorrem de tudo que puderem, né, para ganhar bastante tempo. Você, consumidor, quando for comprar um carro, pense bem, a garantia que a Renault dá de 2 anos é na hora da venda. Quando você tiver um problema, você não vai ter assistência nenhuma. Vou fechar porque ele vai continuar aqui parado. Esse vídeo continua em alguns cantos da internet e no YouTube os comentários que você vê para ele mostram o prejuízo institucional que isso aqui traz para a montadora de automóveis. Tem gente lá dizendo o seguinte: olha, é o argumento que eu precisava para escolher meu carro, agora eu não quero mais dessa marca aí não. Então saiu caro para a fabricante. Aqui a gente está falando de relações de consumo, Gui, mas o ativismo vai bem além disso, né? Eu acho que sim. Nesse mundo digital, a movimentação de uma ideia, ou de propostas, ou mesmo de pessoas,
não acontece espontaneamente, né? E também não é só o ativismo digital que vai fazer essas mobilizações de pessoas ou de ideias. Mas eu acho que dificilmente você consegue algum resultado se você não tiver a propagação digital. Quer dizer, você com 2 bilhões de internautas, se você não tiver essa proposta, fica muito difícil você fazer as coisas acontecerem, porque tem muita coisa rolando por aí, você é assediado por uma infinidade de informações, as mais diversas possíveis, apelos os mais distintos. Então, é importantíssimo você formatar as suas ideias, seja um indivíduo, seja uma organização, seja uma empresa, um governo, qualquer coisa, sem que isso passe necessariamente pela angariação de pessoas na internet para isso debater, juntar e propagar da melhor maneira possível, com todos os riscos que se envolvem, porque às vezes você pode ter um processo legal ou até mesmo o efeito contrário, né? Você vai numa linha e aquilo ali você é rebatido, vem um tsunami em cima de você ou da sua proposta, e aí a coisa complica. E tem o pessoal aqui do Voto Livre com a gente. No site deles, eles já avisam o seguinte: 1. Você sabia que você pode fazer leis? 2. Isso está na Constituição. 3. Curitiba também prevê isso na Lei Municipal Orgânica. 4. Estabelece isso para um mínimo de 5% do eleitorado curitibano. 5. São 65 mil eleitores na cidade. 6. Você só precisa ter título de eleitor. 7. Dá para fazer permanente. Então é uma forma de trazer o pessoal para a democracia direta. Isso mesmo, Álvaro. A internet se demonstra uma ferramenta muito útil para agrupar as pessoas ao redor de uma causa. Como a iniciativa popular ela já tem um quórum mínimo necessário, que na lei de Curitiba, a Lei Orgânica Municipal de Curitiba... Aproxima o microfone, por gentileza. A Lei Municipal Orgânica de Curitiba prevê um quórum de 5% do eleitorado curitibano. Hoje em dia, Curitiba tem 1.256 eleitores, 1.256.000 eleitores, e 5% representa 65 mil eleitores. Então, para um projeto de iniciativa popular conseguir esse número de manifestação de adesão via internet, ele é muito mais fácil e muito mais viável. E onde é que entra o Voto Livre nisso aí? O Voto Livre é uma ferramenta que foi criada para propor projetos de iniciativa popular na internet. Ele foi feito um sistema de captação de dados que solicita título de eleitor, zona, seção, onde o manifestante adere a um projeto de lei, declarando a sua adesão a esse projeto de lei, e uma vez coletadas essas 65 mil assinaturas, o projeto de lei, dentro da própria legislação aplicável à iniciativa popular, é encaminhado para a Câmara de Participação Legislativa de Curitiba. E com isso segue o trâmite normal de uma iniciativa popular, dessa vez feita pela primeira vez na história do Brasil pela internet. Maravilha. Eu lembro que você pode participar do programa pelo telefone 33 31 8300, mensagem de texto para 8446-7538, e tem o Twitter, que é o @91rock. Nosso e-mail é 91minutos@91rock.com.br. Participando do programa hoje, você entra no sorteio. Sorteio do quê? De um par de ingressos para o show Som Risada, que é na quinta, com Alisson Diniz e convidados, no Alice Bar. Tem também o par de ingressos mais 2 chopps Heineken na quarta Personalidades do Rock, do Sheridans. 7 e 11. Antônio Borba, você ouviu aí algumas experiências. A gente falou da Marcha da Lambada, a gente falou do Meu Carro Falha, a gente falou do Voto Livre, e fica a sensação de que a internet pode ser útil para aquilo que a gente quiser. A questão é, o que a gente está querendo com esse negócio? Pois é, Álvaro, é a democracia da internet, né? Eu acho que é interessante a gente fundamentar essa discussão com as raízes desse ativismo digital. A Wikipedia faz uma definição do cyberativismo e coloca de forma muito interessante os motivos pelos quais, assim, hoje o ativismo online é a forma mais fácil de fazê-lo, porque devido à internet, a facilidade de você agregar amigos, estabelecer fóruns, discussões, o baixo custo e a facilidade de propagação dessa informação tornam o cyberativismo, definido pela Wikipedia,
é uma forma mais fácil hoje em dia de você manifestar sua ideia política, social, o que seja. E muito interessante que recentemente, aqui no dia 17, a Veja publicou no site deles uma informação aqui, uma matéria, dizendo que as redes sociais motivam a amizade e a atividade política. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mais de 2.000 adultos, e o que eu achei muito interessante é o seguinte, as pessoas comentam que, além dos amigos terem raízes mais profundas na internet, que é um assunto muito interessante, porque eles acham que podem desabafar e confiar mais nos amigos online até, é muito interessante que eles acham que os sites são confiáveis, além de os americanos considerarem que as redes sociais elas são muito confiáveis, elas colocam que as pessoas que participam, são engajadas em atividades políticas na rede, elas são mais de 50% mais ativas que os usuários normais. E elas têm uma vontade muito maior de convencer as outras pessoas através da rede do que fora da rede. Então me parece que as pessoas são mais engajadas politicamente mesmo através da internet, como comprova essa pesquisa. Olha, um exemplo clássico desse ativismo, que às vezes não lembrado dessa forma, foi a eleição do Barack Obama em 2008. Primeiro porque ele conseguiu uma rede enorme de doadores, mas principalmente dos propagadores das suas ideias. O Barack Obama conseguiu 700 milhões de dólares de doações, onde o valor máximo era de 100 dólares. Portanto, é só você pegar pelo máximo e ver que você teve um número grande de doadores e que se engajaram na política e propagaram essa ideia. Dificilmente o Obama teria sido eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, com uma visão, até pelo menos em campanha, como um candidato da esquerda americana, vamos chamar assim, se não fosse a internet. Dito isso, a gente pega o exemplo no Brasil, onde o marqueteiro do Obama foi disputado à tapa pelos dois principais candidatos, 2010, e o resultado foi pífio. Quem mais se sobressaiu em campanha digital, de ativismo, mobilização de causas, foi a terceira colocada, Marina Silva, com as suas causas ambientais. Então, você precisa efetivamente, para fazer qualquer trabalho nessa linha, alguma coisa que tenha apelo. As ideias precisam apelar para uma comunidade, você tem que ter pessoas que sejam vetores de propagação dessas ideias. Ela não se faz só em frente a uma tela e com um teclado na mão, né? Ela tem que ser feita de propostas que mobilizem as pessoas, que deixem as pessoas com vontade de participar. O caso dessa moça da Renault é um bom exemplo. E você pode ter bons sucessos, existem muitos, quando tem causas que são eminentemente locais. Você pode, não é pelo fato de ser uma rede global, a internet, que você precisa ter causas que sejam de interesse do mundo inteiro. Elas podem dizer respeito a um bairro, a uma rua, a uma cidade. Então, aproveitar esse lado cidadão, me parece que vocês têm uma ideia muito, muito interessante, né? E o engajamento das pessoas vai depender da velocidade de propagação e das propostas que vão aparecer para se fazer o voto livre. É até interessante a gente lembrar aos ouvintes que a internet originalmente ela foi inventada como uma arma. Era uma arma de comunicação. Bem lembrado. O governo americano inventou a internet durante a Guerra Fria, na década de 60, porque ele tinha medo de algum ataque nuclear pelo governo soviético. Então ele inventou uma rede de computadores que uma certa migraria. Se fosse atacado o eixo leste, iria para o oeste. Daí na década de 70, a internet caiu no domínio acadêmico. Começou o MIT, Harvard, Berkeley. E na década de 80 foi criado o domínio.com e entrou para o comercial. E praticamente agora no ano 2000, 2010, conectou o mundo inteiro. Na verdade, essa versão primeira da década de 60, né, foi até uma preocupação dos americanos de não ter a sua rede de comunicação passando pelas operadoras de telecom, que poderiam ser, basicamente, ainda no começo era a AT&T, em essência, né, mas ela poderia ser objeto de sabotagem dos russos, aquela Guerra Fria e tal, mas foi criado como uma rede alternativa, né? O uso acadêmico, o uso comercial veio como história, mas eu acho que mais do que uma arma, né,
A gente tinha naquela época, ela era muito restrita, ela foi aumentando. A propagação, hoje você tem, ela não é universal porque não atinge a todos os habitantes do planeta, mas se você considerar ativismo digital em potencial, por exemplo, os donos de celulares, né? Eu vi um número, Álvaro, que me impressionou muito. A África tem mais aparelhos celulares do que banheiros. Tá? Então, você já tem 5 bilhões de celulares no mundo. Então, é impressionante se você analisa os casos de ativismo na África. Elas são feitas predominantemente através de SMS, porque a rede, a internet não é tão divulgada assim, né? Mas através de redes de comunicação por torpedo, a coisa funciona também, né? Eu sou muito mais fã da ideia de que esse processo, a arma que você muito bem fala, é como você usa a arma. Tanto faz a internet quanto o celular com torpedo, né? Ele precisa ter uma boa proposta, uma boa bala, né? E o índio, no caso o ativista que está fazendo isso, ele também tem que saber usar essa arma, né? Tem que saber dar a flechada dele lá e fazer a propagação. A vantagem que a gente tem nisso como arma do cidadão é que a velocidade e a flexibilidade é tal que os agentes, no caso o agente público, você está falando de leis, coisas desse tipo, dificilmente terão a capacidade de reagir pela inércia da própria máquina pública. Então é possível começar a transformar as coisas através de iniciativas como essa, com certeza. São horas de 19 minutos. A gente recebe a participação do Robson, que diz: acredito que no futuro teremos um presidente eleito pela internet. Duro vai ser aguentar a caixa de e-mail cheia de propaganda eleitoral. Eu não sei a dele, mas a minha já fica. De vocês não? Com certeza. Antônio. Não, Álvaro, é o seguinte. A questão da política via internet no Brasil, ela não deu muito certo, até porque a gente pode ver esse caso citado, quer dizer, quem ganhou a eleição não foi quem teve mais ativismo na rede. Então parece que a pessoa, na hora do voto, ainda a mídia de massa faz muita diferença no Brasil. O Brasil talvez não esteja... Desculpa te interromper, só uma pausa. Quem você acha que trabalhou melhor na última eleição presidencial na internet? Bom, eu acho que nenhum deles trabalhou a contento, direito, né? Mas a Marina Silva, sim, teve um grande destaque. Eu acho que ela trabalhou bem, trabalhou muito bem. Mas aí prova que a mídia de massa é muito mais importante no Brasil. Talvez o povo não esteja preparado ainda, ou a internet atinge uma parte mais engajada, assim, talvez de uma elite. Agora a internet está se democratizando em outras classes sociais, sem dúvida. Mas ainda não aconteceu esse momento político na internet, na minha opinião. Agora, já que o Gui citou a questão aqui dos índios e dos celulares, eu tenho uma matéria muito interessante que eu achei aqui. Por um acaso, Álvaro, você sabe quem é o chefe Almir? Chefe Almir? Nunca foi lá em casa. Nunca foi, tá? Mas ele não é um chefe de cozinha, tá? Ele é um chefe de tribo indígena e ele foi eleito em posição 53, uma das 100 pessoas mais criativas em negócios em 2011 pela Fast Company. E é interessantíssimo, porque eles têm um caso... Esse é aquele Cherokee que faz cassinos? Não, tribo Suruí. Eles estão extremamente engajados politicamente. Estou com uma matéria aqui que eu vou twittar daqui a pouquinho. E o mais interessante, assim, através do uso de notebooks e celulares, eles têm marcado a questão do desmatamento na floresta e têm engajado seguidores. E um software que tem ajudado muito eles a fazer isso é o Google Earth Outreach, que faz todo um mapeamento de áreas e acompanhamento. Você pode acompanhar migrações de animais. Isso aí eu não conhecia. Google Earth Outreach. É o Google Earth para quem está assim no fim do mundo. Outreach, pô. Sim, né? Pois é. E a ideia é justamente você poder ter eles fazem, por exemplo, alguns tipos de desde questão de genocídio, até você acompanhar de desmatamento, até migração de animais ameaçados de extinção. Ele serve para mapear uma série de situações sociais. Ele é destinado a pessoas que querem fazer a diferença, querem fazer um mundo melhor, segundo o Google. E então tudo isso é muito interessante e surgem histórias de ativismo bastante inusitadas. Por exemplo, o chefe Almir, quem conhece, no entanto, ele é uma pessoa que está sendo muito discutida, muito famosa aí no mundo. Essa matéria é bem recente, agora de junho, eu já vou twittar ela para que as pessoas possam acompanhar. O Twitter do Antônio é o? Antônio_Borba. Antônio_Borba. Tem o do Gui, que é?
Gui Manuel, Gui com Y, Manuel com U. E o pessoal do Voto Livre pode ser encontrado na internet como? O Twitter é votolivre_org. Votolivre_org. O meu é @Álvaro Borba no Twitter. E tem os da 91 Rock. Twitter, @91 Rock. Mensagem de texto para 8446-7538. Telefone 33 31 83 00. Já voltamos. Nosso assunto aqui no estúdio é o ativismo online. Quais são as grandes utilidades que o público pode encontrar para a internet? E a gente chegou no exemplo do chefe Almir, que nos foi trazido aqui pelo Antônio Borba. Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa história? É interessante até, Borba, né, falando, Antônio, que o chefe Almir, a história dele, ele bateu no Google e querendo oferecer essa ideia original para controlar até o desmatamento, e o Google ficou parceiro dele e eles ofereceram smartphones para a tribo inteira. E hoje é praticamente instantâneo, eles tiram fotos e já fazem o upload instantaneamente na rede e fica essa ideia original, né? Tanto que o nome das pessoas ganhou esse prêmio, criativas, usando a internet. É interessante, o prêmio é fresquinho, 2011, quer dizer, o Google deu uma muito grande para a tribo e o Google fez um case em cima disso, que o Google não é bobo nem nada, né? Olha a movimentação que deu sem notícias ao redor do mundo também, né? There's no free lunch, vocês sabem disso, não há almoço grátis. 7 horas e 28 minutos, você pode participar do programa pelo telefone 33 31 83 00, mensagem de texto para 8446-7538, e tem o Twitter, que é o @91rock. A gente recebe a participação do Ed Leonardo, que diz: participo de vários grupos ativistas, qualquer forma de manifestação é válida, desde que não haja agressão física e moral, diz aqui o nosso ouvinte, que é o Ed Leonardo. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, concorda com ele. Recentemente, a ONU disse que a internet é um dos instrumentos mais poderosos de todo o século, utilizados para facilitar a transferência dos parentes, praticados pelos poderosos, e como isso é um direito básico da humanidade. Isso aqui serve para quê, essa declaração da ONU? Próxima vez que o pessoal estivesse movimentando, estivesse manifestando, o governo for lá e cortar a internet, o ditador vai ser acusado de não cumprir com os direitos mais básicos da humanidade. Foi o que aconteceu onde, por exemplo, Gui? No Egito, na Tunísia, né? Está acontecendo de alguma maneira na Síria, na Líbia também, né? Hosni Mubarak, por exemplo, deve detestar o ativismo, né, digital, porque com certeza mudou a regra do jogo. E se você pensasse bem, talvez sem a internet, não é que a internet tenha sido determinante no fato, mas sem a internet, esses caras estariam lá ainda, né? Então, as causas maiores, existem muitos ativistas nessa área de desmatamento, parte de ecologia, né? E talvez o cara que mais use isso de forma muito inteligente para a parte ambiental é o Al Gore, né? O Al Gore é o cara que tem as melhores práticas ambientais aí do ponto de vista digital. Inclusive ele publica um livro chamado Our Choice, que é um hit na internet. O livro não existe impresso, só existe como um aplicativo, nem como um livro na internet, mas ele já chegou a 10 milhões de exemplares vendidos, ou seja, ele conseguiu 50 milhões de dólares num livro que você baixa no seu tablet, né? É basicamente um livro para tablet. Olha só, quando você analisa a venda do livro do Al Gore, por exemplo, em si é um bom negócio, mas quando você analisa as repercussões, as pessoas, as comunidades em todos os lugares do mundo, inclusive o chefe Almir, que captam essa mensagem, dão insumos para ele lá, para ele poder atualizar sua publicação, e a mensagem se propaga, né? Então é uma coisa muito interessante. A gente vê que eu particularmente acho que foi uma bênção para o mundo o Al Gore ter perdido a eleição nos Estados Unidos, porque talvez ele fosse um presidente medíocre, e enquanto ele passa a ser um propagador de boas causas no mundo, né, de causas globais com muita propriedade. Então, você chegando ao tema ativismo digital, para aquela comunidade que nos interessa, que é aquela mais próxima de nós, né, eu acho que o espaço é interessante por um motivo muito simples. O brasileiro, na média, ele não é muito ativista em torno das suas causas, das causas que lhe incomodam. Ele é mais plácido, ele é mais acomodado em relação à média,
que existe no mundo. Então eu acho que existe uma tarefa que é indispensável de ser executada, que é a conversão das pessoas. Você simplesmente praticar um voto na internet, que isso não tenha também a repercussão na hora do cafezinho, na hora da fofoca, vem cá, vamos fazer isso, vamos mexer, talvez não funcione. Talvez aqui no Brasil a gente, se não é campeão mundial, mas está bem ranqueado naquela das promessas não cumpridas, ou seja, você vota num candidato, depois não lembra em quem você votou. Você vota numa ideia e não tem a capacidade de cobrar. Então eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, que a gente use ferramentas como a internet para tentar transformar a nossa realidade de uma maneira eficaz. Existe um pesquisador norte-americano que é o Eugene Morozov, que é um cético do ativismo online. Aqui no Brasil ele deu uma entrevista para a revista Época, que espertamente destacou a seguinte frase dele no título: "O ativismo online é para preguiçosos". É a frase que a revista atribuiu ao pesquisador e escolheu para dar título aqui à entrevista. Uma das perguntas que ele respondeu foi a seguinte: que mudanças a internet trouxe para o ativismo? Ele responde: ela reduziu muito os custos de publicação e tornou mais fácil encontrar apoio, só que isso não significa muita coisa. Garante que esses apoiadores serão realmente úteis ou estarão dispostos a ir às ruas? Da mesma forma que a rede diversifica o ativismo, ela também sofistica a vigilância e o controle. Os protestos são identificados muito mais rapidamente, as autoridades também reagem com mais prontidão. No passado, os ativistas tinham que tomar cuidado com os canais usados para se comunicar. Hoje, essa comunicação é feita num espaço público, como o Twitter ou Facebook, por exemplo. Não é que o ativismo online não possa ser eficiente, só que os protestos ficam prejudicados se o alvo souber tudo de antemão. Então aqui ele lembra o problema da segurança, que vale para governos totalitários, como esses do Oriente Médio. Agora tem o caso da preguiça, e eu citaria um exemplo aqui. Um tempo atrás tinha o Fora Sarney no Twitter, lembra disso? A primeira manifestação, o pessoal chamou para Praça Tiradentes, aqui em Curitiba, não foi ninguém. Absolutamente ninguém. Tem um vídeo sobre isso na internet e vai estar lá no Twitter da 91 Rock daqui a pouco. Interessante também falar desse ativismo das pessoas reunidas, porque a internet também tem essa possibilidade de você fazer eu não chamo nem ataque surpresa, mas um encontro surpresa, que eles chamam, que são os flash mobs, as multidões relâmpagos, de você soltar informação ali, várias pessoas estarem conectadas, e você soltar informação um pouco antes essas pessoas se reunirem. E uma coisa interessante, agora de falar da internet, que a internet, o poder dela mesmo, ela se resume na concentração. Se as pessoas estiverem juntas e coordenadas num objetivo, o poder é gigantesco. Existe até uma ação interessante que ela se chama ação por negação de serviço, que é a verdadeira arma nossa da internet, que é você reunir uma multidão de pessoas e toda essa multidão acessar um site. Geralmente esse site está hospedado num servidor, e se tiver uma quantidade muito grande de pessoas acessando esse site, o site cai do ar, ele sai fora do ar. Então essa ação é uma ação que não é violenta nada, mas ela pode demonstrar o poder de várias pessoas juntas numa causa. Até fazer um paralelo com uma estratégia militar, eles chamam isso de ataque soviético. Cada um de nós seria uma arma ali, um computador. Nós juntando todas as nossas armas e focando em um ponto, nosso poder é muito maior, ele é avançado exponencialmente. Há uma experiência de uso disso no Brasil? Ainda não. No Brasil eu não conheço nenhuma experiência bem sucedida de ação de negação de serviço. Eles tentam em correntes na internet, em tentar, todo mundo vamos acessar um site de uma determinada operadora que tem crédito, ou então mesmo um posto. Só que no Brasil eu acho que não tem uma experiência. Agora mundialmente existem experiências de sucesso dessa ação de negação de serviço. Quais que a gente pode relembrar aqui? Isso foi agora quando teve esse wiki, né, do Julian Assange, que o Wikileaks. Wikileaks. Então, os ativistas eles começaram a cercear, né, o Wikileaks. Então, já não aceitavam mais doação de cartão de crédito via PayPal, e esses ativistas todos eles entraram no site da Mastercard e conseguiram derrubar por poucas horas
por essa ação de negação de serviço. Olha, eu até acho interessante aí o que o colega Marcos está falando. E acho o site de vocês extremamente interessante, até quero falar mais a respeito, porém, eu preciso discordar um pouquinho dessa questão, Marcos, porque quando a gente abre para esse tipo de ação, que é uma ação de negação de serviço, queira ou não queira, acaba sendo uma ação criminosa, o problema é diferenciar o que é justo. Justo é derrubar no site da Mastercard por causa da questão do Wikileaks, ou daqui a pouco uma pessoa acha que foi injustiçada por uma operadora telefônica e um monte de pessoas alienadas vão atrás para tentar derrubar o site. E a questão de ataque DOS, que é de negação de serviço, ou de DOS, isso aí é muito feito por hackers. Não é uma conexão acessando aquele site. São múltiplos computadores, geralmente infectados por vírus ou trojanos, que hackers acionam para realmente derrubar o site que eles querem. Então eu acho um pouquinho delicado, um pouquinho perigoso a gente falar sobre esse tipo de ação, porque é uma ação que frequentemente é feita por hackers de uma forma muito criminosa. As pessoas não devem ser incentivadas a fazer isso, na minha opinião. Mas se você estiver num ambiente totalitário e é oprimido, eu acho que é válido, você não acha, Antônio? Para o pessoal que está lá no Egito... Mas é que a gente falou um pouquinho do caso do Brasil e aqui não é isso, né, que acontece. Mas falando assim do Egito, só para a gente descontrair um pouquinho, você sabe o que o Mac falou para o Gaddafi? Quantos inimigos você tem no Facebook? Senhores, tem uma notícia para dar aqui. No Facebook tem lá a Marcha das Vadias. Marcha das Vadias, prevista para várias capitais brasileiras, e Curitiba é a Marcha das Vadias com mais gente inscrita, tem 600 e alguma coisa. Eu queria muito saber o que era isso aqui, então me inscrevi para participar da Marcha das Vadias. Fui aceito agorinha. Acabei de ser aceito. E com isso eu ganho o direito de ler o que os manifestantes estão escrevendo aqui no Facebook. Ainda não consegui entender o que é a Marcha das Vadias. Alguém escreveu lá, ó: suspiro, me emociono, respiro, convido. Parque São Lourenço, às 10 horas, para um piquenique no dia 24. Estamos preparando nossa divulgação e nada mais feminino que convidar com um sorriso no rosto. Sorrindo, vadios e vadias, tragam tecidos variados, coloridos, fitas, tesoura, lã, e a gente conta o que vai acontecer. Então, a Marcha das Vadias é um completo mistério, mas não parece tão sexual, parece mais lúdico, né? Eu não quero acreditar que vai rolar sexo com fita, tesoura e lã. Parece perigoso para mim. Essa Marcha das Vadias, porque ela foi originada, né, no exterior, até me foge agora o país, é um movimento assim para abalar o machismo, porque as mulheres que foram estupradas, elas sentiam vergonha, a sociedade em cima delas, e tratava elas de forma até atribuindo a culpa às mulheres que eram vítimas de estupro. Então elas organizaram-se e fizeram essa Marcha das Vadias, né, até ironicamente, chamando-se autoproclamando vadias, para fazer essa manifestação contra essa violência sexual sofrida pelo público feminino. E homens podem participar também? Sim, homens também são convidados. Então agora eu tô falando sério, eu vou. Eu tava assustado com, né? Olha o nome, e aí tem uma tesoura no meio, rapaz. Inclusive até foi interessante que teve agora, sábado, agora a Marcha da Liberdade, né, em 18 cidades do Brasil, e teve aqui em Curitiba ali o pessoal reunido na Praça Rui Barbosa, e tinha algumas representantes das Marchas das Vadias. E era até interessante para as pessoas que passavam, porque tinha uma ativista que ficava no megafone gritando: eu sou mãe e sou vadia, tal. E era uma coisa interessante assim para quem estava passando, quem não estava acompanhando todo o processo. Você ficava meio, pô, sou mãe e sou vadia. Mas Marcos, isso não é uma sacanagem com a marcha da maconha? O pessoal tá tirando sarro disso, né? Inicialmente eu pensei que fosse também. Não é? Você acha que não? Não, é que teve a da lambada deve ser. Vários grupos, né? Tinha vários grupos até interessantes, tinha grupos índios, tinha vários partidos políticos, tinha até alguém defendendo lá o extraterrestre Bilu lá. Ficou bem interessante mesmo, que vários grupos reunidos. Bom, eu acho que um fabricante de calçados poderia talvez patrocinar essas marchas aí todas que estão na moda agora, né? Vai ganhar dinheiro. É uma oportunidade. Gui, a gente tem que tomar cuidado. Duas coisas acho que são relevantes sobre esse tema. Primeiro, o ativismo digital deve provocar algum tipo de ativismo real, físico, né? não virtual. Senão ele perde o sentido, essas marchas todas. E segundo, você, pela disseminação, uma quantidade muito grande de pessoas, talvez você corra o risco de perder a essência da coisa, da mensagem, e vira bagunça, né?
a gente estava até brincando com esse negócio da Marcha das Vadias, mas ela originalmente é uma proposta séria. Isso que você falou, Marcos, do problema do estupro, as pessoas, as moças estupradas se organizaram para mostrar que não era bem assim, quer dizer, você podia estar sujeito a isso, a estupro e tal, e criaram isso como um nome. Só que o nome em inglês é slut, ele não tem a tradução, não é bem vadia, né? É longe disso. E até porque o conceito aqui, né, vadia, as moças da vida fácil, e de fácil não tem nada, né? Então, a gente às vezes tem o risco da proposta original ser dominada, ser sobreposta por uma versão de charge dessa proposta, e aí você perde. Por exemplo, um CQC, um Kibiloco, um cara desse aí, eles podem às vezes matar uma proposta muito boa, porque a versão paródia fica mais relevante que a versão original. Alguns especialistas nessa área dizem que você tem que tomar o cuidado real, inclusive, de criar nós da sua atividade, que sejam pessoas que estejam comprometidas com aquela proposta, que tenham uma capacidade e reconhecimento de nome para reverberar essa proposta minimamente, para você poder criar massa crítica. Criado massa crítica, a coisa vai. Ativismo online é o nosso assunto aqui. Antônio Borba, tem novas informações aí? Tenho aqui, só um parênteses. O Dr. Ângelo Fabiani, que é um amigo meu, comentou que esse tipo de médico que vende atestado, ele conhece bastante lá na Araucária, viu? E eu também, como empresário, já fui vítima desse golpe. E ele passou um artigo que a gente estava discutindo aqui, que saiu ontem à noite no Globo, um artigo muito interessante que fala que a rede nos radicaliza e que aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a internet parece estar no centro de um processo de polarização política. Por que isso? Existe um professor de Direito da Universidade de Chicago, que é o Kernstein, que ele escreveu um livro chamado Going to Extremes, Indo a Extremos, um livro de 2009. Ele fala que todos nós preferimos exposição a argumentos com os quais concordamos. Em sociedade, apesar de nós convivermos com pessoas com ideias diversas, a internet é um pouco diferente do mundo, porque a gente tende a escolher com quem nós vamos conviver. E numa rede social ou blog, geralmente há muitas pessoas que concordam com o mesmo ponto de vista. E o incentivo é por ser aquele com menos dúvidas, com mais clareza, os puros radicais. A rede polariza. Aí, ao mesmo tempo, tem o Lee Fraser, que é fundador da ONG de esquerda Move On, e ele fez um outro livro que é chamado The Filter Bubble. Muito interessante esse livro, Álvaro, porque ele fala que o código dos sites como Facebook e Google força a polarização. E citou um exemplo pessoal. Por exemplo, o próprio Facebook sugere que você acompanhe usuários com os quais nós conversamos mais, ou seja, nós temos mais afinidades e eles aparecem em nosso mural. E ele percebeu que esse filtro criou uma bolha e nos coloca dentro dessa bolha. E para finalizar, um terceiro argumento muito interessante é do Clay Shirky, professor CUT da Universidade de Nova York. Situação e oposição silêncio, segundo esse professor. Nossa tolerância humana pela contínua exposição a argumentos opostos é que é baixa. É uma frase muito interessante. Ou seja, ele acha que na rede a radicalização não nasce da falta de oposição, mas sim do excesso. Então são pensamentos para a gente refletir aí na sociedade. Resistência pacífica, o que a internet tem a ver com isso, Gui? Ou não violenta? A resistência pacífica apareceu lá atrás, com o Mahatma Gandhi, né? Gandhi ainda, né? Se você pensar bem, olhando esse lado do radicalismo que o Antônio colocou agora, eu não concordo muito com isso. A gente tem exemplo, dois que me vêm à cabeça. Primeiro é o Speaker's Corner lá no Hyde Park em Londres, mais sofisticado, onde você monta na caixa de madeira e começa a falar e o pessoal vem junto. E aqui na nossa Curitiba, a Boca Maldita, né? A internet é um Speaker's Corner ou uma boca maldita global. Ela permite que mais pessoas participem, que deem suas ideias, e muita gente tem medo dessa interatividade. E eu diria que a maioria das pessoas não sabe aproveitar o potencial que a internet tem, né? Então, você poder organizar ideias e pessoas em torno de propostas que façam sentido é realmente uma ameaça para o establishment, né? Para as coisas como elas são conhecidas no dia a dia, no trivial nosso, né?
Não adianta a essa altura do campeonato, no ano 2011, no primeiro dia de inverno desse ano, você discutir se vai ou não vai, se precisa ou não precisa, se é bom ou é ruim. É um fato, a internet é um fato da vida, as redes sociais também, a capacidade de você mobilizar, idem, né? Quer dizer, agora você tem que contar com essa variável no seu planejamento pessoal, no seu planejamento corporativo, da sua comunidade, etc. E a questão é que o que acontece se você não fizer isso, né? Você vai ver que eu acho que talvez os efeitos do ativismo sejam menos sentidos naqueles lugares onde você tem menos inclusão digital, né? Participações de ouvintes aqui, Gui, sobre a Marcha das Dias. A gente recebe a participação do Rui Bittencourt e ele está dizendo o seguinte, que Slut Walk, como você tinha dito aqui antes, é coisa séria. O problema é terem traduzido walk como marcha. Sobre o Vadias ele não diz nada, então aparentemente não teria problema. O termo marcha, diz o Rui, num tempo em que as marchas viraram piada, é que colocam tudo a perder aqui, né? Eu acho que até pela maneira como foi encarado aqui, né, a tradução para vadia, né, e pela conotação pejorativa que tem o termo vadia, né, a coisa pode ter sido colocada dessa forma, mas caberia aos organizadores aqui, que na verdade estão brincando com o tema, né, efetivamente dizer qual é a proposta lá, e aqui a gente tem muita gente, muitas mulheres e homens também, estuprados, etc., que poderiam se valer dessa iniciativa para ter um movimento sério, né? Do jeito que está, acho que não vai, não. Mais participações aqui pelo telefone. Tem o Coração Valente. Olha, o Coração Valente é um dos nossos ouvintes que tem pseudônimo. Então aparecem alguns bastante criativos. Não. Tem alguns. Poderia ser, né? Mas acho que não. Alguns bem criativos. Olha só o que ele propõe aqui hoje. Álvaro, com sua sabedoria enciclopediana. Tá brincando comigo? Tá tirando. Nos fale sobre o ativismo do YouTube no cenário mundial. Eu acho que faz. Eu acho que é bom para o mundo, mas é melhor para a banda. O que vocês acham? Bem politicamente correto, bem linha branca, que faz um bem danado para a imagem do Bono. Todo país em que o cara faz show, ele dá um abraço no presidente, né? Ele é um pouquinho demagogo, eu acho, né? Ele é uma personalidade que sabe lidar com isso, mas... E aí? É melhor para ele ou para o mundo? Fica essa dúvida, né? Então tá respondido aí, o Coração Valente, com sua criatividade enorme para pseudônimos. 7h58, nós vamos a mais um breve intervalo, já voltamos para finalizar essa conversa sobre ativismo online. Depois disso a gente fala de bicicletas. Até já. Minutos e falando aqui sobre ativismo online, a gente chega às nossas considerações finais. Eduardo, Gui de Manuel. Obrigado, Álvaro, obrigado aos ouvintes, aos companheiros aqui do debate. É interessante participar e sempre aprender mais um pouquinho, né? E parabenizando essa iniciativa do Voto Livre. Eu acho que é uma proposta que tem tudo para dar certo. Persistam porque a proposta é boa. Antônio Borba. Olha, eu queria também aproveitar aqui e finalizar, agradecer ao Marcos Henrique aí e parabenizá-los pela iniciativa. Eu acho o seguinte, é muito importante a gente falar, né? Essas correntes que circulam via e-mail e a pessoa fala que é um abaixo-assinado, isso é tudo balela, não há meio de comprovar nem rastrear isso. Então a forma de fazer é através desses sites como o de vocês, como votolivre.org, que eu acho uma excelente iniciativa. E eu gostaria de deixar aqui um pensamento para os ouvintes, assim, para eles, só para finalizar isso, que foi uma pesquisa do Instituto Pew americano, e que fala o seguinte, que por um lado, mais pessoas dizem que se informam com sites por uma linha editorial que acompanha suas ideias, como a gente já falou anteriormente. Mas, por outro, quando o usuário de internet ele é mais sofisticado, mais habituado com a rede, tem acesso a maior informação, quer dizer, um usuário mais culto, ele se preocupa mais em buscar fontes de informações variadas. Ou seja, o mundo está mais radical, mas ainda há esperança para essa grande democracia da internet. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais, eu deixo aqui no blog, que é o www.antonioborba.com, onde em breve eu postarei as considerações e todos os links que foram divulgados aqui. Obrigado, pessoal.
Nesse blog também tem um texto sobre a conversa sobre videogame recente aqui. Pois é, Álvaro, Onde é que tá interessante. essa aí? Eu publiquei esse artigo e já vou twittar também novamente, já vi que você deu um RT, e faz um resumo completo sobre o nosso debate da semana passada, muito interessante sobre videogames, Atari e panorama dos videogames no Brasil, né? Divertida essa conversa aí. Teve Foi o muito Antônio legal. Borba, teve o pessoal que está na Imagine Cup e o Evandro Schenkel, que é o único jornalista do Paraná que trata desse assunto, Que, aliás, tem um blog muito interessante. que é o Sobrenada, da Sobre Gazeta Nada. do Povo. As considerações finais do Marcos Juliano Offenbock, ele vai estar com a gente no próxima conversa aqui, que é sobre bicicleta. Sim, eu quero agradecer, Álvaro, agradecer, agradecer Antônio por essa conversa, por essa oportunidade de poder divulgar o Voto Livre realmente, porque é um site inovador que está permitindo agora ao povo exercer o poder de forma direta, resgatar essa democracia direta, e convidar também aos ouvintes para conhecerem o site e votarem na lei da bicicleta. Fica muito obrigado a todos vocês. Também o Henrique Hessel, que é advogado, parceiro do Marcos Juliano nessa iniciativa do Voto Livre e também fala com a gente sobre bicicleta. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o que o Voto Livre tem a ver com bike. Isso mesmo, a primeira iniciativa do Voto Livre é a lei da bicicleta. Então, com essas propostas de iniciativa popular pela internet, com a adesão através da internet, nós temos uma reformulação de uma democracia exercida de forma direta. Pela primeira vez, a gente pode usar uma ferramenta que facilita esse palco de discussões. A internet tem se demonstrado assim uma ferramenta de um palco de diálogo, uma arena de debates. O ativismo sempre se fez existente, mas hoje ela pode ser atualizado e com um potencial de atingir mais pessoas. E a gente tem um exemplo até de Curitiba, de um vídeo que teve coisa de 15 dias atrás, onde em uma semana circulou por 4 milhões de views. Então a potencialidade de viralizar essas discussões através da internet. Peraí, de que vídeo você está falando? Aquele oração que foi circulando pela internet. Mas isso aí não é exatamente ativismo, né? Não é um ativismo, mas demonstra o potencial de que quando a pessoa cria uma identificação com o que ele recebe, ele sente aquele sentimento de compartilhar e passar adiante. Então, voltado isso para o ativismo e colocado assim um ponto de um fio comum de traçar isso com inteligência, nós vemos que a potencialidade disso é viral. O ativismo tem alguma coisa a aprender com a oração da Banda Mais Bonita também? Com certeza. Um deles é que você primeiro tem que acessar o coração da pessoa para que ele Despertar se as emoções. que ele se sinta impelido a participar. 8h10. Termina aqui nossa conversa sobre ativismo online. Daqui a pouco a gente fala sobre bicicleta.